Olá a todos, eu sou Silvio Fernandes, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, e vou apresentar para vocês o tutorial Desenvolvendo um Acelerador em FPGA usando PINC. Esse trabalho foi baseado a partir de uma pesquisa junto com os alunos Thomas e Arlindo, aqui também destacado como autores. Bom, o nosso tutorial vai seguir a seguinte agenda. A gente vai começar com uma pequena introdução, mostrando a motivação desse trabalho, o contexto em que ele foi desenvolvido, os principais objetivos de desenvolver uma arquitetura, um acelerador para uma arquitetura heterogênea, o algoritmo de escala de cinza, que foi a aplicação escolhida, a forma que a gente implementou, versão em software, versão heterogênea, né, ou seja, com acelerador em hardware, a placa que a gente escolheu para utilizar e desenvolver e fazer as medições de desempenho. E vamos finalizar mostrando a integração desse acelerador em hardware com a versão software e uma avaliação desse desempenho. Então, o tutorial vai estar dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai focar nessa parte introdutória, conceitual e implementação em software. A segunda parte vai ser voltado para a implementação do hardware e o teste dele individual. E a última parte de avaliação a gente vai fazer ao vivo junto com todos vocês. Então vamos começar aqui falando da famosa lei de Moore, onde a gente sabe que ao longo do tempo a gente percebeu que os transistores foram diminuindo, cada vez mais foi possível se colocar mais transistores no mesmo processador ou em processadores diferentes. Então, à medida que isso aconteceu, a gente foi percebendo a evolução dos processadores cada vez mais rápidos, cada vez mais eficientes. Contudo, a gente consegue observar nessa figura aqui, que representa a família da Intel, variando aqui de 71 a 2018, a gente percebe que ao longo do tempo a quantidade de transistores foram quase que dobrando, essa escala é logarítmica. Contudo, ao longo desse tempo aqui, percebeu-se que ficou cada vez mais difícil de refrigerar, cada vez mais difícil de conter a quantidade de energia necessária, a dissipação de calor, que era colocado cada vez que colocavam-se clocks mais elevados, que era a principal estratégia de desempenho, né, de melhoramento de desempenho. Então, a gente percebeu que ao longo do tempo mudou-se a estratégia, mas o desempenho desses processadores continuou de uma forma crescente. Nesse outro gráfico aqui, a gente percebe que os processadores eles deixaram de ter esses clocks elevados, que é a principal causa de melhoria no desempenho, mas a gente continuou evoluindo aqui em relação a desempenho em menor tempo de execução de aplicações. E isso foi possível graças ao paralelismo, né, de tarefas, de núcleos dentro dos processadores e utilização de outros tipos de processadores. E aqui a gente tem um outro gráfico que representa mais ou menos 4 tipos de processadores, de hardwares que encontramos aí. Temos aqui as CPUs, ou processadores de propósito geral, GPUs, que são processadores gráficos, FPGAs, que são processadores reconfiguráveis, e ASICs, né, que são chips específicos para uma aplicação específica. Nessa escala aqui, a gente vê que a performance e a eficiência energética ela cresce aqui da esquerda para a direita. Logo, a gente vê que o ASIC é o mais eficiente para resolver um determinado problema, mas ele só consegue resolver um. Então, nessa escala, a gente tem aqui o menos eficiente energeticamente, e em termos de performance também, são as CPUs. Por outro lado, elas são muito mais fáceis de serem programadas, então elas são muito mais flexíveis. Então, no meio do caminho, nós temos aqui GPU e FPGA. As GPUs são mais fáceis de programar, hoje em dia existem diversas bibliotecas voltadas para isso, e FPGA, um circuito de configuração no nível de bit,
normalmente é mais complicado de se fazer o desenvolvimento para ela, mas novas soluções estão sendo desenvolvidas nesse sentido. Então, voltando para a nossa atenção para o que a gente já tem hoje em dia, são sistemas em chip onde a CPU não é mais o único elemento de processamento. Então, você já tem ali GPUs integrados e diversos ASICs, né, diversos chips específicos ali que são aceleradores. Eles já funcionam de maneira muito específica para a função para a qual foi projetado. Mas existe uma tendência da gente ver cada vez arquiteturas cada vez mais heterogêneas, onde a gente tem GPU e DSPs, os núcleos de processadores com grandes núcleos, pequenos núcleos e mais FPGA, CGRAs e assim por diante. Então, existe uma tendência na direção dessas arquiteturas heterogêneas. Então, focando um pouco em FPGA, que é a solução que a gente está escolhendo aqui para aceleração, a grosso modo, né, fazendo uma explicação bem superficial, então o FPGA é um conjunto de elementos lógicos, essas caixinhas aqui que estão destacadas como CLBs, onde podem ser implementadas funções booleanas. Também existem flip-flops para guardar informação e multiplexadores para fazer escolhas, né? Então, normalmente FPGAs contêm milhões desses bloquinhos aqui lógicos e esses bloquinhos eles podem ser incluídos, né, via programação, né, uma função booleana específica. Então, teoricamente, você pode fazer qualquer circuito que possa ser implementado de maneira booleana pode ser incluído aqui. E aí a vantagem da FPGA é que isso gasta pouquíssima energia, então basicamente são circuitos simples aqui de memória e multiplexador, e eles são independentes, então permite-se cada um deles, se não tiver dependência de dados, eles podem estar trabalhando em paralelo. Então é um campo muito vasto de elementos lógicos que podem ser configurados para assumir o comportamento de um hardware específico, um algoritmo específico, com muito paralelismo podendo ser explorado e baixo consumo de energia. Então, esse tipo de arquitetura ela é o alvo da nossa aceleração. Então, esse trabalho, esse tutorial vai seguir o seguinte ideia, né? Seguintes objetivos e metodologias, né? Então, nosso objetivo, então, é descrever um pouco do fluxo de desenvolvimento de bloco de propriedade intelectual, ou seja, um bloquinho de hardware que vai funcionar como acelerador, para um FPGA da Xilinx. Depois de entender um pouco, né, também superficialmente, de como é que funciona esse fluxo de desenvolvimento, a gente vai implementar um acelerador para processamento digital de imagens, que é a aplicação escolhida. Vamos desenvolver aplicações em Python e integrar ao acelerador usando um framework que é o chamado PINC, e depois verificar o desempenho desse acelerador no FPGA, né, na aplicação já se comunicando com o FPGA. Então, a metodologia que a gente vai utilizar é desenvolver inicialmente um código da aplicação que a gente quer em software puramente, em Python, de maneira sequencial. Em seguida, a gente vai ter uma versão paralela dela, também chamada vetorizada, e depois depois de desenvolver o nosso acelerador, a gente faz a versão hardware-software, que é o que a gente pretende finalmente que seja a versão mais eficiente em termos de tempo de execução. Bom, então, a aplicação que a gente escolheu está no mundo aqui do processamento digital de imagens. E esse processamento digital de imagem ele tem aplicações em diversas áreas da computação e de outras também, tá? Mas aqui a gente pode destacar computação gráfica, machine learning, visão computacional, robótica, inteligência artificial de modo geral. Então, aplicações são as mais diversas possíveis e isso aí faz parte do nosso cotidiano já. Então, a gente pode simplificar aqui o processamento digital de imagens como sendo as principais fases: aquisição da imagem digital, pré-processamento dela,
segmentação, representação e descrição, reconhecimento, interpretação e o resultado final, ou seja, a aplicação final que se necessita fazer com essa imagem digital. Então, também trazendo um pouco da conceituação, a gente pode ver as imagens como matrizes, né? Então, cada unidade, né, a menor unidade de representação da matriz é o pixel, né? Então, a gente tem as imagens digitais como sendo uma representação de pixels nesse domínio espacial, né? Então, cada quadradinho desse, cada pontinho aqui, tem uma informação e ela tem uma coordenada XY na imagem, e essa informação vai ser interpretada para representar a imagem, né? Uma cor, um brilho, um contraste, seja o que for. Tá? Então, uma das maneiras mais comuns de se representar imagens digitais é utilizando a codificação RGB, né? Do inglês, né? Vermelho, verde e azul. Então, significa dizer que cada quadradinho desse, cada pontinho desse na imagem, cada pixel, cada unidade dessa de representação da imagem, tem pelo menos essas três informações aqui. Uma informação, então você tem um byte que vai dizer a quantidade ou a intensidade de vermelho, um byte para a intensidade do verde e um byte para a intensidade do azul. Então são 3 bytes ou 24 bits que vai representar um desses pixels. Tá? Então, a fase em que a gente está preocupado, a nossa aplicação, é a fase de pré-processamento. Nessa fase de pré-processamento, os principais objetivos, o principal emprego do pré-processamento é para eliminar ruídos, eliminar informações desnecessárias das imagens ou ainda enfatizar uma característica desejada para uma certa aplicação. Então, o algoritmo que a gente escolheu para trabalhar nessa fase de pré-processamento é o algoritmo de conversão de imagens coloridas, imagem RGB, para imagens em tons de cinza, ou seja, essa é a imagem colorida e esse é o resultado da imagem em tons de cinza. Então percebe que não é exatamente uma imagem preto e branco, porque existe a variação ali, uma escala bem grande ali entre o preto e o branco. Por isso que é chamado de tons de cinza. Então, existem diversos algoritmos para essa conversão de imagens de tons de cinza. Então, o que a gente escolheu foi o de luminância. Então, cada um desses algoritmos tem características diferentes, tem aplicações diferentes, tem qualidades dependendo da aplicação. Se você quer realçar mais os pretos ou mais os brancos, ou os contrastes, ou os brilhos, enfim. O algoritmo que a gente escolheu baseado em luminância é o que a gente chama de codificação YIQ. É um algoritmo relativamente simples, no qual a gente vai calcular 3 bytes também, o Y e Q, e para cada um, né, que representa o pixel também da imagem, para cada pixel desse é aplicado essa máscara, ou seja, existe essa matriz aqui de convolução, vamos dizer assim, que é aplicada nas 3 componentes de cores do pixel, RGB, que vai resultar no Y e Q. Contudo, o I e o Q são úteis apenas na codificação de TV, tá? Modulação e da codificação das TVs. Então, para a gente ter uma imagem com a informação propriamente dita de tons de cinza, é suficiente apenas o Y. Então, a gente pode reduzir para uma linha dessa matriz aqui, multiplicando pelo RGB, que é representado aqui por essa equação aqui. Então, a gente precisa calcular, então, o nosso problema está focado nesse cálculo aqui, para cada pixel da imagem aqui, as 3 componentes de cores vão ser multiplicadas por essas constantes. Então, vamos começar vendo a implementação do algoritmo de escala de cinza, usando essa ideia aqui, em Python, de forma sequencial e depois de forma paralela. Então, a implementação em Python sequencial começa então aqui com a importação de bibliotecas. Essas bibliotecas aqui elas vão ser úteis para carregar a imagem, tratar a imagem de maneira mais facilmente, né? Essa biblioteca NumPy é para manipulação numérica, né? De
transformar a imagem em um vetor, também de forma simples, e biblioteca time para a gente medir o tempo em que foi necessário para executar. Então, a primeira parte aqui está comentada, porque se a gente quiser executar no Google Colab, que é a versão aqui desse ambiente de execução, que a gente está agora, o Jupyter, do Google, mas eu estou rodando localmente. Então, a gente vai começar escrevendo aqui uma função que recebe como parâmetros uma imagem, tá? E a largura e a altura dela. Então, a gente inicia criando um objeto imagem, lá daquela biblioteca aqui indicada no início. Essa imagem vai ser no formato RGB e eu passo aqui o tamanho dela, então ele já reserva na memória um espaço dessa largura e altura com a codificação de cada pixel ter 24 bits, tá? Aqui eu estou carregando essa informação dessa imagem para essa variável, no qual vou ter acesso depois a cada pixel dela, tá? Então, o cálculo, eu vou varrer toda a minha imagem pixel a pixel, ou seja, por largura e altura. Então, tenho dois laços alinhados, e dentro do lado vou fazer sequencialmente isso, né? Então, eu tenho aqui a imagem na posição XY aqui do meu laço, ou seja, esse aqui é a coordenada da matriz, e esse aqui é a coordenada do pixel, né? Então é o R, o G e o B, sendo multiplicado aqui pelas suas constantes, como a gente já viu lá na definição, armazeno aqui nessas três variáveis, e depois eu faço a soma dos três aqui inteiro, e armazeno aqui nesse Y, tá? Como a gente está fazendo uma codificação em RGB, a gente precisa que, quando a gente estiver gerando a imagem final, a gente precisa ter informações em cada uma dessas componentes, tá? Então, como a gente está lidando com imagem em escala de cinza, a gente vai utilizar Y, Y, Y como sendo nas posições RGB do formato tradicional, tá? Então, aqui na posição XY, eu codifico como Y, 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 e ao fim do laço, dos dois laços de repetição aqui, eu vou ter a imagem final. Bom, para a gente testar, a gente vai começar então abrindo aqui uma imagem, a famosa imagem da Lena, essa moça aqui, tá? Então, para isso, eu só carreguei o arquivo, aqui eu estou abrindo o arquivo, que está aqui localmente, carreguei, peguei a altura e largura dela, e aqui eu estou só exibindo a informação do que eu acabei de abrir. Agora eu vou chamar a nossa função Grayscale SW, né, de software, passando como parâmetro a imagem, largura e altura dela, e o resultado vai ser guardado nessa variável que eu vou ver em seguida, né? Então aqui a gente vê a imagem em tons de cinza, é a mesma imagem, só que com os tons de cinza como a gente esperava, tá? Então essa é a versão software sequencial. Agora vamos ver uma versão paralela da implementação em Python também. Vamos definir isso como uma função que a gente vai chamar de Grayscale SWVec, de vetorial. Tá? Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar objetos da biblioteca NumPy, que ela já permite fazer, ela já é otimizada para cálculo matemático, principalmente em cima de matrizes. Tá? Então a gente vai receber como parâmetro aqui a imagem no formato de matriz e largura e altura dela também. A gente começa definindo, então, um vetor com as constantes, com as três constantes aqui. Então, esse constants, criando uma array desse objeto NumPy, dessa classe NumPy aqui, criando as três constantes. Então, isso aqui passa a ser um vetor, né? Um vetor NumPy. Aqui, a mesma ideia, eu crio uma imagem no formato RGB, para a gente poder salvar o resultado final. E a conversão aqui, a ideia do NumPy é que por baixo, né, ele é implementado utilizando
diversas funções, threads, ela é otimizada para funcionar de maneira paralela quando a gente executa, quando a gente faz cálculo em cima, utilizando alguns operadores ali que são sobrecarregados pela própria biblioteca, tá? Então, a biblioteca NumPy, ela permite fazer multiplicação de matrizes, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, multiplicação de cada elemento da matriz, não multiplicação linha por coluna, mas o primeiro elemento desse pelo primeiro desse, o segundo desse pelo segundo desse, diretamente, sem eu precisar de um laço for. Tá? Então, na verdade, a biblioteca é otimizada para os recursos que estão disponíveis na máquina que ela está executando. Então, isso aqui me permite multiplicar a matriz inteira pelo vetor aqui das constantes e armazenar todo o resultado dessa multiplicação nessa variável RGB converted aqui. Em seguida, esse objeto aqui também é NumPy, né, depois de fazer a multiplicação aqui, então ele passa a ser uma variável NumPy, e sendo a variável NumPy, ela já tem alguns atributos e métodos associados. Um deles é, por exemplo, aqui um método de soma, que nesse caso aqui é uma redução, né? Eu escolho aqui em que eixo que ele está atuando e ele vai fazer uma redução. Então, o que ele vai fazer aqui é somar, como é que hoje a gente tem 3 valores que foram multiplicados, eu consigo somar tudo e armazenar e codificar isso numa representação de 8 bits também. Então, no final, isso aqui passa a ser a minha matriz, ao invés de ter RGB, como foi multiplicado aqui, aqui a gente passa a ter uma matriz de Y, no qual o R multiplicado por isso, o G multiplicado por isso e o B multiplicado por isso foram somados nesse processo aqui. E aí eu passo a ter, então, os 3 componentes, aquela matriz tridimensional passa a ser unidimensional nessa operação. Em seguida, né, para a gente representar a imagem naquele formato RGB, como eu disse antes, aí a gente passa por essa etapa aqui, que é repetir essa coordenada y aqui 3 vezes, de modo que a gente tenha nessa variável final aqui, gray SW, a gente tem a informação, a matriz novamente tridimensional, só que agora com a repetição da componente y, ou seja, vai ser y, y, y. Então aqui a gente tem a imagem final. Então, vamos executar isso. Como é que a gente vai fazer? Então, aquele arquivo que foi lido inicialmente, a gente está convertendo ele para um array de NumPy. Tá? Então, isso aqui cria uma matriz tridimensional, ou seja, o XY passa a ser a coordenada dela e o RGB o valor a terceira coordenada. Né? Então, em seguida, eu vou utilizar esse array aqui como entrada da minha função, que a gente acabou de ver, e exibir o resultado logo em seguida que ele termina. Tá? Então, aqui a gente consegue ver novamente a imagem da Lena em escala de cinza, só que aí, ok, tudo bem, a gente percebeu que as duas geraram imagens semelhantes e, por enquanto, a gente não conseguiu perceber se existe alguma vantagem em se utilizar essa versão vetorizada ou não, por exemplo. Então, aqui embaixo, a gente tem um código utilizando aquela biblioteca time, que ela consegue marcar o instante em que ela foi chamada e eu armazeno aqui numa variável. Tá? Então, quando eu fizer isso antes e depois da chamada da minha função, eu consigo depois subtrair e perceber quanto tempo que foi executado. Tá? Então, aqui eu vou executar novamente a minha função de grayscale sequencial. Então, rodei e guardei aqui o tempo de execução dela no tempo sequencial. Agora eu vou executar da mesma forma, eu vou medir o tempo antes e depois de chamar aqui o vetorial e guardar a informação em vectime. Agora eu vou imprimir a sequencial e o vetorial e ver a diferença. Tá? Então aqui a gente percebe que o tempo, isso está em segundos, né? Essa função me retorna em segundos. A primeira gastou 0,557, vamos dizer assim, segundos, que é a versão sequencial, enquanto que a vetorizada demorou 0,020. Tá?
E aí, dividindo uma pela outra aqui, a gente descobre que a versão vetorial é mais que 27 vezes mais rápida que a sequencial. Então, a gente, então, utilizando a biblioteca, a gente já conseguiu melhorar, paralelizar ali o código, utilizando o próprio ambiente, a própria biblioteca de Python, né, NumPy, para fazer esse tipo de coisa. Bom, agora a gente vai entender um pouco sobre a plataforma que a gente vai utilizar aqui, que é a plataforma Ultra 96, uma plaquinha, tá? E o ambiente de desenvolvimento das Ilex, que é o Vivado, tá? Então, a plaquinha que a gente vai utilizar é uma placa, na verdade, bem robusta, ela foi fabricada pela Avnet, mas ela tem embutida dentro dela um SoC, né, um sistema em chip da Xilinx, de uma família bem conhecida, a família Zinc, e essa é o modelo Ultra Scale Plus, né, ou seja, Ultra Scale Mais, que já tem bastante coisa embutida nela, né? Então a plaquinha como um todo, ela oferece aqui uma memória RAM de 2 GB, do tipo DDR4, ela acompanha, né, um cartão de micro SD de 16 GB, mas pode chegar até 64, se não me engano. A placa também oferece aqui conexão Bluetooth, Wi-Fi e suporta sistema operacional, tá? Então o sistema operacional vai ficar nesse cartão micro SD aqui para que seja possível desenvolver. Então essa é a plaquinha, né? Que ela é pequenininha, estou com ela aqui. Deixa eu mudar aqui a câmera. Aqui a placa é bem pequena, né? Fica aqui é mais ou menos aqui do tamanho de um Arduino, que é mais conhecido, né? Então ela vem já com um cooler aqui, o processador dela é um ARM, enfim, ela esquenta pra caramba, então vem com tem algumas conexões aqui, micro SD, o cartãozinho com o sistema operacional, depois a gente vai ver ela funcionando. Então, voltando para cá, essa plaquinha, né? Então aqui está destacando daqui onde é que a gente liga a força dela de 12 volts, né? Tem alguns LEDs, tem alguns botõezinhos pequenininhos aqui, alguns switches que a gente consegue fazer algumas configurações ali de jumper, enfim, tem conexões aqui que podem ser utilizadas de acordo aí com o manual dela, é possível verificar isso aí. Bom, além disso, tá? Já que a gente está pensando um pouco também aqui em sistemas embarcados, que é o foco do SBESC, tem uma outra plaquinha, tá? Essa não é obrigatória, é uma placa desconectada, que é uma placa de sensores, né? Então a placa tem um mezanino, na verdade, ela tem aqui diversas conexões. O que está destacado aqui em verde é acessível pela placa, parte do processador da placa. O que está em amarelo é acessível pela parte do FPGA da placa. E o que está em cinza aqui são conexões padrões aqui com o Arduino. Então essa plaquinha, eu também tenho uma delas aqui, vou mostrar aqui de perto. Então, também é pequenininha, tá aqui. Então, ela já tem conexões próprias para facilitar aqui de maneira muito fácil os sensores. Então, os sensores também acompanham assim. Então, tem um kit que acompanha esse kit aqui que acompanha esse mezanino, né? Que é vendido separadamente da Ultra 96. Então, resolvi mostrar aqui só para dizer que também existe a possibilidade de desenvolver alguma coisa no próprio FPGA e fazer conexão com dispositivos externos, inclusive ali com um Arduino, né? Então aqui tem uma imagem dela, né, desse mezanino aqui, inclusive conectada, né, já em cima dela. Bom, e aqui é o kit, né? Então o kit que é chamado de Groove Starter Kit
para a placa 96, né? Então ela tem esse mezanino, tem display, tem diversos sensores, botões e tem esses jumpers aqui que permitem uma conexão de maneira muito fácil, sem precisar, por exemplo, de um protoboard ou fazer solda, né? Bom, voltando para a placa, né, para a plaquinha Ultra 96, que internamente, né, então dentro dela, né, nessa placa aqui de desenvolvimento, tem o SoC, né, o System on Chip da Xilinx, né, que é o Zinc Ultra Scale Plus, tá? E o que que tem nesse Zinc Ultra Scale Plus? Bom, está dividido em duas partes, né? Ele é dividido na parte do processador, o Process System, tá? Dentro dessa parte, a gente tem um quad-core ARM A53, né, que com informações aqui de quantidade de cache e etc. Também tem um processador de tempo real e tem uma GPU ARM Mali, né, que, enfim, permite também fazer aceleração de vídeo, enfim, né? Pode trabalhar com processamento de imagem também. Na parte de lógica programável, né? A parte que ele chama de PL, é onde se encontra o nosso FPGA, que aqui também tem as informações de quantidade de células lógicas, LUTs, memória, tá? As informações úteis aí, dependendo para o projeto que está sendo desenvolvido, para saber se é possível de caber lá. Tá? Então aqui a gente tem um diagrama disso, então a gente tem a parte PS aqui, o Process System, a maior parte que tem no SoC, onde se encontra os processadores, né, os 4 núcleos do processadores, né, o processador de tempo real, a Mali e os outros controladores aqui, né, e memória também, claro. Né? E a parte de baixo a gente tem a parte do FPGA com seus blocos de RAM, DSP, etc. Coisas que também são úteis lá. Aqui tem um link, quem quiser ver mais informações sobre a placa. Bom, e o que tem de vantagem? Por que isso é importante, né? Até pouco tempo, desenvolver para FPGA era complicado, era mais complicado, porque a gente tinha um problema maior com a comunicação entre uma aplicação que estava executando no processador e um acelerador, por exemplo, que estava rodando no FPGA. Então, antes era preciso fazer conexão, né? Então a conexão era feita por barramento, por rede, muitas vezes era preciso desenvolver drivers e etc. Então, esse tipo de placa aqui, que já é um modelo heterogêneo, onde elas estão intimamente ligadas, né? Nessa placa em particular, eles têm conexão, elas compartilham memória, por exemplo. Tá? Então já facilita muito o desenvolvimento de aplicações voltadas para com aceleradores dessa forma. Tá? Então, então a gente tem memórias compartilhadas entre os núcleos aqui da CPU e o FPGA, e o protocolo que é utilizado pela Xilinx para fazer a comunicação entre eles é o AXI, né, ou esse AXI aqui, que essa placa, né, enfim, o ambiente da Xilinx também permite a gente implementar 3 desses tipos, né? O Lite, que é memória mapeada em registrador, ou seja, como se você, depois que você mapeia, você consegue escrever ali numa variável, e aquela variável ela tem escrita direta no registrador que é compartilhado pelos dois lados, né? FPGA e CPU. Então, ambos os lados conseguem se comunicar por meio de variáveis que estão mapeadas ali. É uma comunicação muito lenta por SAXI Lite, então ela é normalmente útil apenas para configuração, né, passagem de informação quando se quer passar alguma configuração ou parâmetro. Tá? As outras duas, o EXI completo, né, e o stream, são mais úteis para troca de dados de fato. Tá? Então a gente tem aqui uma representação de como é a hierarquia desse EXI. Tá? Então a gente tem o padrão completo dele, é dividido em diversos canais. Tá? E o full, né,
é aquele que implementa todos os canais. Os demais implementam aqueles que são específicos para o tipo dele, né? Então você tem stream aqui que não tem endereçamento nenhum, então é a sequência de dados, então ele tem marcação de fim, por exemplo, de transmissão, e os demais aqui, o full e o light, são endereçáveis, né? Então você precisa dar um endereço específico daquela informação que você precisa adquirir e ela é limitada, ela tem um tamanho limitado. Então, a comunicação propriamente dita desse AXI, eu não vou entrar em detalhes aqui de como é que ela, de todos os sinais que são usados para comunicação, mas ela tem um protocolo muito simples, é um protocolo do tipo handshake, no qual você tem o master e o slave, né, o mestre e o escravo da comunicação, e a comunicação sempre funciona assim, aquele que vai iniciar a comunicação, ele diz que está pronto e espera que o outro diga que recebeu, ou seja, que foi válido o valor recebido, ou o inverso, né? Ou seja, aquele que está enviando diz, eu estou enviando um dado, esse dado é válido, espera que o outro diga, ok, recebi, ou seja, estou pronto para receber um outro, tá? Então, qualquer outra combinação deles não é possível, então o protocolo não garante funcionamento se mudar a ordem disso aqui. Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber a priori para implementar esse protocolo, claro, utilizando todos os sinais dele, né, de cada uma delas. Então, a nossa plaquinha Ultra 96, ela permite desenvolver aplicações do tipo bare metal, tá? Ou seja, sem nenhum sistema operacional. Então, nesse caso, aí a gente precisa se preocupar em como fazer a comunicação, como que externamente ela vai se comunicar. Então, talvez seja necessário desenvolver algum driver, mas ela também tem suporte a alguns sistemas operacionais, todos baseados em Linux, mas o principal dela é o Peta Linux, e também está disponível lá ferramentas para customização desse Peta Linux, muito útil principalmente para embarcados, quando você não precisa colocar tudo, né, quando você tem limitação de memória e etc. Tem uma versão Linaro e tem a versão Pink, tá? A versão Pink, na verdade, é uma modificação, né, do Peta Linux ou Linaro, mas o Pink eu vou falar um pouco à frente, como o pacote completo, onde tem o sistema operacional e as bibliotecas para programação, tá? Então, informações sobre documentação da placa Ultra 96 e alguns tutoriais estão disponíveis nesses links aqui, que podem ser acessados também. O ambiente de desenvolvimento da Xilinx, tá? Existem outros ambientes, mas a gente vai focar no Vivado, versão 2018.3, que é a versão no qual a gente desenvolveu o projeto para essa placa. Nesse ambiente do Vivado, a gente primeiro precisa escolher, né, quando a gente está começando um projeto, você tem que dizer para qual placa ela vai ser desenvolvido aquilo. Isso porque ele já consegue otimizar algumas coisas, já consegue abrir um ambiente ali de blocos que facilita muito o desenvolvimento. A gente vai ver daqui a pouquinho. E então a gente precisa dizer para qual placa a gente vai desenvolver. No nosso caso, desenvolvimento de acelerador, a gente desenvolve esse acelerador, né, implementa, integra ao ambiente, né, o SOSIG da placa, que ele sabe a partir dessas informações de que placa e passa pelas etapas de geração do bitstream, né, a geração das informações de síntese no FPGA. Tá? Então, como a gente viu lá no início, os FPGA tem aquele montão de blocos lógicos e blocos de entrada e saída também. Então, quando a gente passa por essas fases de síntese, implementação e geração de bitstream, essas informações vão gerar um arquivo de configuração que vai ser carregado para a placa e as informações vão ser passadas para os blocos lógicos ali da placa. Tá? Então, durante essa fase aí, ele tenta escolher os blocos mais próximos, tenta paralelizar as coisas que é possível de paralelizar. Então, é um processo demorado, mas é um processo bem eficiente, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma representação do fluxo do desenvolvimento
nesse ambiente Vivado. A única diferença é que ele, do que a gente vai utilizar, é que aqui ele utiliza síntese de alto nível, que é uma espécie, né, uma modificação ali de linguagem C, mas, enfim, a parte inicial é desenvolver e escrever o teu código, aqui ele está em alto nível, né, em high level síntese, mas a gente pode utilizar linguagens de descrição de hardware, RTL, né, ou seja, nível de registrador, né, como ele mostra aqui, que é o que a gente vai utilizar nesse projeto aqui. Tá? Então, a gente utiliza System Verilog no nosso caso. Então, a gente desenvolve, essa é a parte inicial do desenvolvimento, né? A gente integra com blocos IP que estão disponíveis no ambiente Vivado, ou a gente desenvolve os nossos e integra também. Tá? Então, nesse nível aqui de sistema, a gente consegue ligar bloquinhos. Em seguida, a gente, depois, enfim, de ligado tudo e não tiver nenhum erro e etc., você aperta um botãozinho e a ferramenta vai passar pela fase de implementação, onde vai tentar otimizar o teu projeto para a lógica interna daquele FPGA. Então, ele passa por diversas coisas, tenta ver a forma de melhor, que cabe melhor ali, faz o melhor roteamento ali para os blocos que vão se comunicar ficarem cada vez mais próximos, então nessa etapa de otimização de roteamento e geração do bitstream. Tá? O bitstream é o arquivo que vai ser utilizado para configurar a placa física. Né? Então, a gente, depois que tem tudo isso, a gente pode exportar tudo isso. Nessa figura que ele exporta para o ambiente de desenvolvimento de software da própria Xilinx, né, o SDK, e aí você pode voltar para desenvolver o software em paralelo com SO. Enfim, então a gente vai exportar e vai utilizar direto na placa, no ambiente separado, a gente não vai utilizar aqui o SDK. Então, para a gente começar a nossa implementação na Ultra 96, a gente precisaria baixar os arquivos de definição da placa, eu já baixei, já copiei para o diretório específico do meu Vivado, e em seguida a gente tem que criar um projeto. Né? Então, nesse projeto a gente vai desenvolver, também aqui tem um link aqui mostrando um passo a passo de como desenvolver esse projeto. Então, vamos dar início à construção do nosso acelerador e para isso a gente vai seguir esse diagrama de blocos. Né? Então, esse vai ser o nosso projeto. A gente tem aqui na parte PS da placa, parte do processador, vai ter a nossa aplicação que vai disponibilizar as imagens na memória. Essa imagem vai ser acessada por um DMA que envia para o nosso acelerador. Tá? Por padrão aqui a comunicação é 32 bits, então a gente vai precisar ter um conversor de 32 para 24, onde 24 vai ser o pixel. Os dados vão sendo enfileirados, a gente precisa que, então a gente vai utilizar o AXI Stream para receber os dados. À medida que ele vai calculando os valores de Y, né, do nosso algoritmo Y e Q, ele vai devolvendo na FIFO, né, na fila de saída, que é convertido novamente para 32 e o DMA devolve para a memória, onde a aplicação resolve fazer o que quiser com ela, né, com a imagem. Então, a gente começa o projeto no Vivado, criando um diagrama de blocos e inserindo, e no nosso caso a gente vai desenvolver um IP novo. Né? Então, vamos para o Vivado. Deixa eu alterar aqui para enxergar melhor. E aqui no Vivado a gente então vai criar um projeto. Nesse projeto a gente vai escolher aqui um diretório onde eu quero salvar.
Basic. Chamado de tutorial. Vamos deixar assim, project. Aqui eu chamo de tutorial. Vai ser o nome do nosso projeto. Ele cria um subdiretório, eu vou avançar, RTL. Aqui eu escolho a placa. Como a gente já baixou os arquivos de definição da placa e copiou para o Vivado, ele já aparece aqui. A nossa versão é o V1, existe a versão 2, a nossa plaquinha é a V1. Então, eu escolho, adiciono, ele vai criar um ambiente agora de desenvolvimento. Nesse ambiente de desenvolvimento, a gente vai escolher a estratégia aqui de criar blocos, né? Então, existe um ambiente de desenvolvimento de blocos. Então, vou deixar o nome padrão dele. Ele vai abrir um espaço onde os blocos aparecem e você consegue interligar. Ok? Então, você pode ir nesse maisinho aqui para adicionar. Né? Eu vou escrever aqui Zinc, que é o SoC, ó, Zinc Ultra Scale Plus, que é o que tem nessa placa. Então, pelos arquivos de definição, ele já sabe o que aqui tem disponível. E quando ele carrega aqui, esse aqui é uma representação do bloco, quando você dá 2 cliques, é possível ver diversas configurações possíveis de serem alteradas. Então, aqui ele abre, configuração de I/O, de clock, de memória, configuração de comunicação PS, PL, enfim, eu não vou mudar nada aqui. Ele sempre aparece esse bloquinho aqui para fazer uma automação automática da ligação de portas, de fios, né? Então, vou fazer isso inicialmente, ele vai configurar para o padrão da placa. Internamente a placa ele tem um gerador de clock, então quando ele terminar essa etapa aqui, ele vai mudar um pouquinho a interface, pouca coisa. Mas aí a gente utiliza a saída desse gerador de clock como nas entradas que dependem de clock. Então, aqui eles dependem de clock, a gente vai pegar a saída aqui do gerador e incluir para lá, tá? Nos dois, tá? Isso também é uma configuração padrão, tá? Lembrando da nossa imagem, né? Então, a gente tem aqui, a gente precisa, então, de um DMA também. Então, de volta para cá, já vou adicionar um DMA. Esse aqui. Também dá para fazer configurações, largura, endereço. Eu vou deixar tudo no padrão. Existe aqui dizendo como é que ele vai se comunicar. Então, as configurações do DMA, ele usa o EXI Lite. Então, ele já cria outros blocos, já liga diversos fios. Então, isso já ajuda bastante, tá? Que ele está usando conexão de alto desempenho, né? Do Zinc para o DMA. E agora a gente vai desenvolver o nosso próprio bloquinho. Deixa eu salvar aqui. Nosso bloquinho a gente vai aqui em Tools e criação de pacotes ou novo IP. Então, eu vou criar um IP que ela se comunica por AXI. Tá? Eu vou dar o nome dele de não vou mudar nada aqui, sobrescrever caso tenha alguma coisa e avançar. Tá? No nosso bloco, a gente quer que seja um stream de entrada e uma saída. Né? Então, eu quero o AXI stream. Então, para isso, eu vou mudar aqui. Eu tenho uma interface stream que vai ser slave para receber e um stream live, um stream master. Tá? Então, tem uma entrada e uma saída. Basicamente é isso. Eu não consigo modificar a largura disso e vou avançar. Tá? Então, escolhi aqui a opção de editar, ele vai abrir uma outra janela aqui de projeto do próprio IP, então você consegue trabalhar no IP no nível RTL, com código Verilog, System Verilog, VHDL. E aí a configuração padrão dele é o seguinte, né? A gente criou um bloco, chama Grayscale, a versão dele aqui é V1, então cada novo que tiver com esse mesmo nome ele vai criando a versão, então quando você dá 2 cliques aparece aqui o código, então esse aqui é o código mais externo, e internamente ele instancia um bloco
que que implementa o stream slave e o outro master. Tá? Então a gente vai adicionar, já tem um código pronto das minhas FIFOs. Então eu vou adicionar aqui uma FIFO. E a nossa FIFO ela já implementa stream, né, o AXI stream, tanto entrada quanto saída num único arquivo. Então eu não vou precisar desses dois que ele criou aqui por padrão, tá? Mas eu não vou modificar. À medida que eu instanciar esse, ele já tira esses dois da hierarquia. Então eu vou pegar o código pronto aqui do meu Grayscale para a gente ganhar tempo e vou substituir, tá? Então na hora que eu salvar, ele vai fazer a instância, ele está marcando aqui como erro, porque ele está usando um compilador de Verilog. E o código foi escrito aqui em System Verilog. Então ele não conhece, em Verilog ele não utiliza essas palavras reservadas ali. Tá? Então foi corrigido aqui. Aqueles dois arquivos gerados automaticamente foram deixados de fora, e agora eu tenho duas instâncias daquele arquivo da fila. Tá? Então, basicamente, o meu código, eu estou dizendo aqui, a largura de dados vai ser de 24 bits, a profundidade dos meus buffers vai ser de 2 elevado a 12 posições nesse buffer. Aí aqui eu tenho a interface padrão AXI de comunicação, slave master. Eu instancio uma FIFO, que também utiliza padrão AXI stream, tá? Tem então slave master para ele poder receber, e é uma para entrada e uma para saída, tá? Então aqui eu tenho a segunda FIFO para saída. E aí, basicamente, eu tenho um código que implementa uma máquina de estados, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas aqui a gente vê o protocolo, para simplificar o protocolo aqui do AXI, que depende do master, do slave, quando um está válido e o outro ready, eu fiz uma combinação aqui, quando eu quero ler eu ativo esse sinal, quando eu quero escrever eu ativo esse, e o restante aqui já está em comunicação, já está conforme com o protocolo. Tá? Então, quando acontece um reset, eu nem leio nem escrevo e vou para o estado de idle. Quando eu estou no estado de idle, a gente espera um dado válido aparecer. Então, quando um dado válido aparece, eu peço para ler, né, da FIFO, e vou para esse estado aqui de receive. Tá? Então, antes a gente recebia, na primeira implementação que a gente fez, recebia cada componente de curso separadamente. Agora a gente recebe 24 bits de uma vez só, então nem é necessário esse contador, mas se vocês precisarem receber continuamente vários, então é só ir modificando o contador aqui. Então a mesma coisa, então quando é válido o dado eu vou lendo, quando não, aí ele vai para o próximo estado de envio. No próximo estado de envio ele coloca na saída esse SSS é relativo ao nosso YYY, o resultado aqui do cálculo. E onde é que está o cálculo? Tá? O cálculo propriamente dito está aqui. Primeira consideração que a gente tem a fazer, a multiplicação aqui a gente só consegue fazer com inteiros aqui no System Verilog. Então, aquela constante que era 0,229, agora eu estou multiplicando pelo valor inteiro. E no System Verilog, isso aqui é feito em paralelo, então eu tenho esse paralelismo aqui de multiplicações. Isso aqui é o grande paralelismo que a gente tem em relação ao software. Né? Então, aqui como eu estou multiplicando por inteiros, depois eu tive que dividir pelo equivalente para retornar os valores de maneira equivalente ao software. Então, aqui a gente tem o IP completo e aí a gente precisa empacotá-lo. Né? Então, tem algumas configurações que podem ser feitas, eu vou deixar como padrão, customização de parâmetros, de portas e, finalmente, a gente cria o pacote. Né? Então, esse pacote ele vai ser incluído ali junto com os IPs que já existem aqui por default. Tá? Então, quando ele volta para cá, a gente consegue agora procurar Grayscale, ele aparece aqui na lista e eu consigo adicionar.
Então, meu grayscale vai ter uma porta slave on master e tem os sinais aqui de controle, de clock, reset, etc. Bom, no nosso diagrama, a gente precisa ter os conversores aqui, né? Um conversor na entrada e um conversor na saída, conversando com o DMA. Então, vamos lá. Vamos colocar ali os conversores, conversor de dado, de stream. Então, a gente tem aqui essa saída, aqui slave entrando no master, e um outro conversor, stream data with converter, na outra ponta. Então, a gente tem isso aqui, e agora só falta fazer a comunicação desse slave com o master aqui do DMA e esse master com o slave do DMA. Pronto, feito isso, eu vou mandar rodar aqui a conexão automática para ele ligar os outros fios aqui de clock, reset e comunicação com o Zinc. Então, feito isso, meu bloco está pronto, eu posso compilá-lo. Tá? Então, as etapas que, normalmente, quando a gente desenvolve alguma coisa dessa, né, em System Verilog, é preciso a gente fazer simulação, testes individuais, rodar teste benches e tal, mas como o código já estava pronto, estou considerando que já passou por essa etapa, eu só incluí aqui. Então, etapa de simulação pode ser feita aqui dentro ou em outra ferramenta, e aí existem as outras etapas aqui. Então, obrigatoriamente, para a gente gerar o bitstream, a gente precisa rodar síntese, implementação e gerar o bitstream. Ou então a gente pode, eu vou clicar aqui na última etapa, que gerar o bitstream, e ele vai passar por todas as anteriores. Então, eu vou fazer isso e posso escolher aqui quantos núcleos da minha máquina vão ser usados para isso. E ele começa, isso demora bastante tempo. Eu continuo o vídeo a partir do ponto que ele terminar. Bom, após a compilação, geração de bitstream, né, então ele gera um relatório aqui para a gente, que a gente consegue ver diversas coisas. Então, tenho aqui informações de utilização dos recursos do... Opa, cliquei no lugar errado. Nos recursos do FPGA, então quantidade de LUTs, de RAM, de flip-flops, DSP, enfim, esse projeto em particular gastou pouquíssimos recursos, então significa que a gente consegue fazer um projeto ainda maior do que esse. Tem informações aqui de tempo também, ou seja, a gente consegue ver o tamanho do clock, etc. Né? Então, depois disso a gente pode exportar ou procurar onde ele armazenou, né? Então a gente tem aqui, a gente pode exportar o arquivo de configuração aqui aqui mesmo, bitstream, vou botar aqui, ok, e o bitstream eu vou colocar aqui com o nome, né? Eu vou subscrever esse daqui que tinha antes, tá? Ok, então ali ele fica sobrescrito e isso aí é o que a gente vai mandar para a placa. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Bom, vamos retornar então para a apresentação. Então a gente criou o projeto, compilou, gerou bitstream, vimos o resultado, né, de síntese, aqui tem uma imagem, e aí a gente precisa então enviar 3 arquivos, tá? Um arquivo .bit, um arquivo .tcl e um arquivo .hwh. Então aqui o primeiro deles a gente consegue exportar normalmente, como a gente viu lá no Vivado. Os outros dois a gente consegue nesse caminho aqui. Então, no diretório do projeto, dentro desses diretórios vai encontrar os outros arquivos. Todos eles precisam ser
precisam ter o mesmo nome para a gente conseguir executar na placa, né, para que o Pink, que é a framework que a gente vai utilizar agora, utilizar normalmente e entender isso como overlay. Tá? Então, aqui, dando continuidade aqui, então, para a integração do nosso acelerador, agora que a gente já implementou, exportou, já tem os arquivos lá de bitstream, já liguei a plaquinha, ela está aqui funcionando. Certo. Está ligado aqui no cabinho só de energia, não tem nenhuma conexão com o computador, ela vai se conectar pelo Wi-Fi. Então a gente vai executar a nossa aplicação em Python, né, na plaquinha, e para isso a gente vai usufruir de toda a facilidade que foi empregada nesse framework chamado Pink, tá? Então, o Pink é interessante, né? O Pink é um acrônimo para Python Produced for Zinc. Então, foi um framework voltado para essa família de SOCs das ILEX, chamado Zinc, né? Então, ela é compatível, é um projeto open source e é compatível com diversos modelos desse Zinc, né? E aqui está o da nossa plaquinha, tá? Inclusive com algumas, com o modelo que está na AWS também. Tá? Então, a grande vantagem de utilizar isso é a produtividade de Python, facilidade, o uso de todas as outras bibliotecas de Python. Então, tudo é feito de maneira muito rápida, tudo é feito de maneira muito abstrata e a gente não se preocupa com os detalhes ali de comunicação, processador, desenvolver drive, etc. Está tudo embutido lá. Então, no Pink, as tecnologias envolvidas são Python, Jupyter e Linux, tá? Então, o Pink está baseado nessas três tecnologias, mas não se limita, tá? Então, você pode utilizar a biblioteca e, por exemplo, desenvolver numa outra IDE sem ser Jupyter. Existe a opção de você utilizar a sua própria versão, a versão customizada do Petalinux, por exemplo, tá? Mas já existe uma distribuição própria que acompanha o Pink, tá? E aí ela é conhecida por essas três principais coisas aqui, né? Então, a gente tem aqui o Pink, que se preocupa com as questões do hardware, né? Aquilo que foi gerado ali no Vivado ou qualquer outra IDE, qualquer outro ambiente de desenvolvimento das ILEX, tá? Aqueles arquivos que a gente exportou lá do Vivado, onde tem informações sobre os IPs que estão embutidos no projeto, as informações do bitstream, o design de todos aqueles bloquinhos, como é que eles estão se comunicando. Então, aqueles três arquivos que a gente exporta, juntos, eles definem o que aqui no Pink é chamado de overlay. Tá? Então, a gente tem aqui todos os IPs que podem estar embutidos lá dentro e ele vai entender aquilo como overlay. Então, existem coisas que não estão disponíveis exatamente para o programador, tá? Mas que fazem parte dessa pilha aqui, ou seja, o Linux do kernel já tem um montão de drivers pronto para facilitar a comunicação com os demais. Então ele tem a API propriamente dita aqui para a gente acessar o DMA via esses Xilinx aqui, a memória, né, compartilhada ali, ou seja, para mapear registradores, interrupções, GPIO, para eu conseguir me comunicar com dispositivos de entrada e saída ali, que estão ligados naqueles pinos de propósito geral, e mais ali a comunicação ali também com o PL, né, com a parte lógica de comunicação com o próprio FPGA. E todas as libs que estão em cima dessa pilha. Né? Então, a nossa aplicação é desenvolvida no modelo oferecido aqui pelo Pink, como notebooks, né? Pink Notebooks. Então, as aplicações fazem uso aqui dessas bibliotecas e elas se comunicam e acessam os demais objetos. Então, aqui eu estou deixando o link da documentação
do Pink para o Ultra 96, lá você vai conseguir também encontrar a documentação completa do Pink, tá? Então, como é que a gente começa a utilizar? A primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar na nossa plaquinha Ultra 96. Bom, a gente precisa baixar a imagem do SO, no caso do Ultra 96 é uma modificação ali do Linaro, tá? Então esse link aqui leva para a página onde pode ser baixada essa a página da Avnet, onde tem diversas coisas para baixar. Então você precisa fazer um login, eu já estou logado aqui, então mostra já o botãozinho de download, mas é um login bem simples. Depois de baixar a imagem da SO, é preciso instalá-la no cartão micro SD e ajustar os jumpers da placa. Por quê? Na plaquinha ela tem aqui dois jumpers, tem duas chavinhas aqui, e tem uma tabelinha dizendo as formas que essa placa pode fazer o boot, tá? Então você tem o boot aqui, para fazer o boot pelo cartão SD, você tem que desligar a chave 1 e ligar a chave 2, tá? Então ela tem que estar nessa posição para que ele consiga fazer o boot pelo cartão SD que vai estar aqui. Se não, pode fazer por JTAG, né? Então, o JTAG que vai estar ligado aqui num cabinho micro USB também, certo? Então, feito isso, carregou o cartão aqui, ligou a placa, depois de alguns segundos ali, um minuto no máximo, ela vai estar funcionando. Se você tiver configurado corretamente lá no projeto, ela também vai estar com o Wi-Fi habilitado, e aí ela cria uma rede que vai ter um nome padrão, vai ser Pink underline e o MAC, né, o endereço de rede dessa placa, tá? Então, eu já estou conectado nela, então você clica, não tem senha, né? Então você se conecta nela, o meu computador está conectado na placa, e aí você pode se comunicar com ela via Wi-Fi ou via o cabo micro USB, que também pode ser conectado aqui. Ele vai usar só uma parte dessa conexão aqui. Mas enfim, estando conectado, então você tem os endereços aqui que você consegue acessar a placa. O endereço aqui para acesso via USB ou Wi-Fi, como é o meu caso, tá? O login padrão é Xilinx e é isso que a gente vai usar, tá? Então vou carregar aqui agora no endereço aqui da placa, tá? Ele está pedindo login Xilinx. Pronto, ele abre um Jupyter Notebook por padrão. E aqui eu já tenho alguns diretórios de alguns projetos, algumas coisas que eu já rodei. Eu já criei uma pastinha aqui chamada SBESC, onde eu já coloquei o nosso notebook, tá? Mas antes disso eu vou precisar carregar, que a minha pastinha Bitstream está vazia, né? Então eu vou enviar os arquivos de Bitstream para poder carregar na placa. Enquanto isso eu vou abrindo o Jupyter Notebook, o nosso notebook aqui, que ele demora um pouquinho mais. Eu vou continuar rodando esse aqui que está rodando localmente no meu computador. Então, como é que eu consigo enviar os arquivos para a placa, os arquivos que eu exportei lá do Vivado, os arquivos de configuração, ou seja, os arquivos referentes ao overlay, tá? Eu vou enviar por SCP, tá? Eu vou conectar aqui, eu já tenho configurado para facilitar Xilinx. Então ele vai carregar aqui, tá aqui o mesmo, tá vazio, e aqui no meu computador eu já coloquei aqui os três arquivos, ambos com o mesmo nome, né? Mudando só a extensão .bit, .hwh e .tcl. Então, vou copiar para cá, é rapidinho, e pronto. Basicamente é isso que eu precisava aqui para que já estivesse na placa, tá? Então, isso aqui está no meu computador, eu não consigo rodar, por exemplo, eu vou tentar executar aqui e vai dar um erro, porque ele não tem a biblioteca Pink no meu computador. Tá? Então eu vou voltar aqui para a abinha onde está rodando a placa. Né? Se eu olhar agora, Bitstream já está lá os três arquivos e o notebook que a gente começou
a executar, a gente já está lá no passo 8, né? Então eu vou passar lá para frente. A gente está rodando aqui. Pronto. Configuração e tal. Então agora a gente vai ver a aplicação, como é que a gente constrói a aplicação, considerando que a gente já tem um acelerador que a gente vai configurar o FPGA também, tá? Então eu vou usar aqui as bibliotecas que eu já tinha antes, elas continuam, tá? Carregar a imagem num PyTime, eu vou continuar com elas. E agora eu estou colocando a minha biblioteca Pink, né? Especificamente DMA, que é o que eu vou lidar para transferência de dados, Overlay, que eu vou precisar também para poder carregar o FPGA e configurar, e aqui também para eu poder me comunicar, escrever nos buffers, enfim, fazer a troca da memória com DMA, tá? Então, executando aqui, foi o primeira célula para executar, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor. Executou esse primeiro, e aí agora eu vou começar a testar o meu acelerador, né? Deixa eu limpar aqui as células que tinham antes, né? Então, voltar aqui, executei. E agora, o objeto, eu vou criar agora um objeto do tipo overlay, que é da classe overlay, tá? Que eu carreguei aqui. E ela, como parâmetro, ela recebe aqui o caminho do bitstream, tá? Como o arquivo, ele está... o nosso Jupyter Notebook está aqui, eu estou acessando esse diretório, então eu consigo acessar diretamente bitstream e passar o nome do arquivo .bit, tá? Então, o arquivo .bit é onde está propriamente dito o bitstream. Então, executo aqui, não deu nenhum erro. Eu posso, digamos que eu tivesse dúvida, eu não sei quais são os IPs que estão ali dentro, tá? Então, eu posso acessar aqui o dicionário que tem lá dentro, né? Eu poderia, antes disso, eu poderia executar assim e ver o que, é que ele tem. Então, ele está dizendo aqui que o único IP que tem é de DMA, tá? Então, eu poderia fazer dessa forma, mas eu vou consultar aqui o dicionário que ele mostra de uma forma talvez um pouco mais organizada, tá? Então, eu tenho aqui o objeto AXI-DMA0, que é o nome lá daquele bloquinho de DMA que tinha, que é a única coisa que está acessível aqui via programação para ele, tá? Então, tem endereço que a gente não mudou nada, foram os endereços padrões que estavam lá. Então, se tivesse outros blocos, ele poderia exibir aqui também, tá? Então, para carregar esse DMA, a gente vai usar esse nome, né? O overlay.dma, que é o atributo que tem aqui dentro do overlay, e daqui para frente eu vou lidar só como DMA. Lembrando do nosso projeto, né? Então nosso projeto tinha essa... deixa eu tirar aqui a imagem. A gente tem aqui a aplicação que vai carregar a imagem, vai disponibilizar, o acelerador trabalha e devolve também via DMA para lá. Tá? Então o que a gente quer é que isso seja feito realmente de maneira muito transparente, né? Então, voltando aqui, a gente vai começar carregando a imagem, mesma forma que a gente fazia antes, né? A gente vai na imagem, carrega a Lena, pega a largura e a altura dela, transforma toda a imagem num array do tipo NumPy e exibe a imagem, tá? File aqui, exibiu a imagem, aparece a Lena. Agora, para a gente se comunicar com o nosso DMA, a gente vai criar buffers, tá? Lembrando aqui que a gente vai enviar uma imagem RGB, então cada bit tem, cada pixel corresponde a 24 bits, e a gente vai receber uma imagem de volta YYY, né? Ao invés de Y e Q. Então, a gente cria um objeto aqui, Xilinx, que ele permite acessar, permite configurar um buffer de comunicação com DMA. Então, eu vou ter um buffer de entrada e um buffer de saída. Ambos vão ter o mesmo formato, ou seja, largura e altura da imagem vezes 3. Então, significa que a gente vai ter 3
coordenadas ali de 8 bits cada uma, tá? Então, fazendo 24 bits, a gente tem o RGB da imagem, tá? Executei aquilo ali, e aqui é uma representação de como, do que está acontecendo aqui, tá? Então, eu carreguei a imagem para a memória, tá? Quando eu fiz aqueles primeiros passos ali, e agora eu estou criando um buffer nessa região aqui de memória física, né? Então, de memória compartilhada aqui para o DMA, certo? Então, acabei de executar essa parte e agora eu vou copiar os dados do meu input array, né, que está meio que nessa memória privada aqui, para o buffer, que é a memória compartilhada com o DMA, né, passando o mesmo tamanho. Tá? Então, ele está copiando toda a imagem para lá. Então, o processo que ele está fazendo agora, então, é esse de envio para o DMA. Né? E o DMA automaticamente, como existe uma conexão aqui, quando ele recebe, ele distribui por stream. Né? Então, o DMA ele só repassa. Então, ele vai enviar, no meio do caminho a gente tem um conversor que envia, né, que converte os 32 bits para 24. Então, apesar de ser 32, os últimos bits eles não são utilizados para nada, né? Já que os dados que eu estou carregando ali são de 24 também. Então, agora sim a gente vai chamar o DMA para as funçõezinhas de transferência, né? Então, o DMA, a gente tem aqui dentro dele, né? Na documentação pode acompanhar todos os parâmetros, todos os atributos e funções que estão disponíveis para cada uma delas. Então, aqui a gente está transferindo, está enviando a partir do buffer in, o buffer de entrada, e recebendo pelo buffer de saída. E os dois ficam em espera até que eles concluam o trabalho, ou seja, quando não tiver mais nenhum stream transmitindo, ele termina isso. Então, a gente executa, se fosse um tamanho muito grande, ou se, enfim, o stream ainda não tivesse terminado, isso aqui ia ficar executando, né? Mas como ele já terminou, ele mostra até aqui a execução número 13, né? Significa que isso tudo aqui já terminou, né? Então, já devolveu tudo para a memória. Então, todo o resultado está nesse buffer out aqui. Então, a gente consegue agora então gerar uma nova imagem daquele tamanho mesmo, né, largura e altura, a partir do buffer out, que também é um array, né, de NumPy, tá? Quando eu faço isso, ele já está com a imagem na memória privada, vamos dizer assim, da aplicação, e eu posso exibir essa imagem, tá? Então, está aqui a Lena, e agora, ao invés de ver tudo separado daquela forma, a gente pode encapsular tudo dentro de uma funçãozinha para facilitar nossa vida, tá? Então, eu tenho agora uma função que chama Grayscale HW, né, de hardware, e recebe um array, né, que corresponde a uma imagem, sua largura e altura. Então, internamente, eu vou criar aqui os buffers, copiar a imagem para esse buffer de entrada, instanciar o DMA aqui, fazer o envio do buffer de entrada, o recebimento vai para o buffer de saída. Quando tudo isso terminar, utilizo o buffer de saída para gerar a imagem. Então, na verdade, isso aqui é só são os mesmos passos, mas está tudo encapsulado. Então, para eu usar agora, para gerar uma imagem, basta eu carregar essa imagem diretamente, pego a imagem à altura, crio um vetor, um NumPy array disso. Aqui eu vou exibir a imagem novamente, que eu acabei de carregar, e testando aqui como as outras funçõezinhas, eu passo o array com a imagem gerada, largura e altura, e consigo exibir essa imagem, já veio do acelerador. Ok? Então, isso era o que a gente ia ver até aqui essa segunda parte. A partir, então, dessa oitava aqui, a gente vai fazer uma avaliação, vamos usar imagens de tamanhos diferentes, vamos fazer diversas execuções e comparar das três versões o quanto que o acelerador, ou se o acelerador é mais rápido ou não. Então, continuamos a partir desse ponto ao vivo. Até logo.